Obrigado. O Taiho deveria ser um navio líder em um novo tipo de porta-aviões japonês. Infelizmente para eles, seria o único navio de sua classe específica a ser construído. Curiosamente, enquanto a Marinha Americana optou por decks de voo não blindados em seus porta-aviões da classe Yorktown e Essex, e os britânicos foram na direção oposta com decks de voo blindados em tudo, exceto no Ark Royal, os japoneses, embora seus porta-aviões pré-guerra fossem não blindados de maneira muito semelhante aos americanos, decidiram seguir um terceiro caminho quando se tratava de sua construção no final dos anos 30 e durante a guerra. Por um lado, para velocidade e facilidade de construção, eles haviam encomendado mais de uma dúzia da classe 1 Ryu, que era um design modificado da classe Hiryu. Esses navios eram do tipo com deck de voo não blindado e eram evoluções básicas das filosofias de design japonesas até aquele ponto. No entanto, Taiho era um design do tipo Shikaku fortemente modificado. Talvez, antecipando premonitoriamente que seus porta-aviões sofreriam uma grande quantidade de danos, o Taiho deveria receber vários golpes e ainda permanecer como uma unidade de combate, e por esse motivo ela possuía um deck de voo blindado e um cinturão blindado. Então os japoneses decidiram por que não ambos e estavam construindo porta-aviões blindados e não blindados ao mesmo tempo, embora o maior custo e complexidade técnica da classe Taiho significasse que apenas o Taiho e 5 de uma variante aprimorada seriam construídos ao lado dos 15 Ryus. Apenas uma nota: as convenções de nomes japoneses merecem mais reconhecimento. Para muitos, Taiho parece só mais uma palavra japonesa, mas se você analisar a tradução, verá que tem um significado específico. Significa Grande Fênix, que é realmente um nome bastante impressionante para um navio ter, e quando você volta através de muitas convenções de nomes de navios de guerra japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, muitos desses navios realmente têm nomes muito legais, bem como o padrão de nomear um navio após um estado ou cidade que muitas pessoas em todo o mundo pareciam gostar de fazer com seus navios navais. O Taiho, baseado no Shikaku, sacrificou um esquadrão de aeronaves para ter mais armadura, carregando cerca de 65 aeronaves para o combate. A armadura do navio tinha um convés superior de 3 polegadas de espessura e um convés inferior com uma placa de armadura de 7,6 cm. Uma cinta de armadura de espessura variável percorria o lado do navio, sendo pouco mais de 2 polegadas sobre os espaços de maquinário e 6 polegadas sobre os espaços de armazenamento de munição. Esse tipo de armadura lateral pesada era superior até aos porta-aviões blindados britânicos e era um dos vários defeitos de design do Taiho. Você pode notar pelas imagens que temos mostrado que o Taiho parece estar bastante baixo na água em comparação com a maioria dos outros porta-aviões, incluindo os britânicos, que ficam bastante acima da água, e isso foi resultado do peso dessa armadura lateral. O navio ficava tão baixo na água que seu convés inferior de hangar estava pouco acima da linha d'água, e seus 2 poços de elevador ficavam abaixo da linha d'água, embora os próprios elevadores montados nos poços estivessem pouco acima da linha d'água, o que é bom. Esse fator voltaria a assombrá-la mais tarde. Além disso, enquanto os depósitos de bombas e torpedos eram fortemente protegidos por armaduras, como explicado anteriormente, os tanques de combustível para a aviação utilizados por suas aeronaves tinham proteção apenas parcial, o que também voltaria a assombrá-la em sua última batalha. Com 8 caldeiras gerando 160 mil cavalos de potência, ela era capaz de pouco mais de 33 nós, o que era bastante rápido e útil para um porta-aviões, pois eles precisam manter alta velocidade para aumentar a velocidade aparente do ar sobre o convés e colocar as aeronaves no ar de forma rápida e eficiente. Para aumentar a resistência do navio ao fogo, o convés de voo foi coberto com látex em vez de tábuas de madeira sobre a armadura. Isso era mais rápido para aplicar e mais fácil de reparar. No entanto, era um pouco menos antiderrapante e poderia rachar com o tempo, especialmente quando exposto ao clima frio.
Ela deveria ter catapultas para ajudar na decolagem das aeronaves, porém, como um projeto viável não estava pronto durante sua construção, foram instalados foguetes nas áreas de armazenamento para auxiliar as decolagens. Apenas prenda um par de foguetes ao lado da aeronave, como o papel toque azul, retire-se e espere que o piloto seja bom o suficiente para manter a aeronave sob controle até que ele possa dispensar os foguetes. Para a defesa, o Taiho seria equipado com vários conjuntos de radar, juntamente com uma bateria secundária antiaérea de 12 canhões antiaéreos de 3,9 polegadas em 6 torres duplas, 3 de cada lado, e um total de 51 dos bastante apavorantes canhões antiaéreos de 25 mm em 17 montagens triplas, embora, para ser perfeitamente honesto, eles provavelmente poderiam simplesmente não ter instalado eles, ou talvez trocar esse peso por outros canhões antiaéreos, literalmente qualquer outro canhão antiaéreo, e teria tido um efeito mais benéfico. O design do Taiho foi concluído antes da Segunda Guerra Mundial. Ela foi estabelecida antes do Japão entrar na Segunda Guerra Mundial, com o ataque a Pearl Harbor em 10 de julho de 1941. Ela seria lançada em abril de 1943 e comissionada em março de 1944. No entanto, comparada à frota com a qual ela deveria entrar em serviço, que teria mais de 20 porta-aviões de acordo com os vários planos que a Marinha Japonesa havia feito, em meados de 1944 a situação era um pouco diferente, com a Marinha dos Estados Unidos tendo algo a dizer sobre o número de porta-aviões que a Marinha Imperial Japonesa ainda possuía. Assim, apenas 3 meses após a comissão, o Taiho se encontraria participando da Batalha do Mar das Filipinas em junho de 1944. Na manhã do dia 19 de junho, o Taiho estava lançando suas aeronaves para formar parte da segunda onda de ataque japonesa. No entanto, seu destino não era ser atacada por aeronaves de porta-aviões americanos, mas sim por submarinos, já que o United States Ship Alba Corps havia avistado os porta-aviões mais cedo naquela manhã e estava se preparando para um disparo. Nesse momento, o Burô de Armamento, pressionado por capitães de submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América, enfrentou a realidade e o Albuquerque disparou 6 torpedos no porta-aviões. Um dos pilotos das aeronaves de ataque do Taiho viu os torpedos chegando e, em uma grande demonstração de devoção ao dever, pilotou sua aeronave diretamente para o mar no caminho de um dos torpedos, o que fez com que ele detonasse antes de atingir seu alvo. Dos 5 torpedos restantes, 4 deles errariam, mas infelizmente para a corajosa demonstração desse piloto, o 6º torpedo ainda encontrou seu alvo, atingindo o porta-aviões do lado estibordo, logo à frente da ilha. A princípio, o Taiho aparentou resistir bem ao impacto. Apesar do elevador dianteiro estar preso, o vice-almirante Azawa ordenou que fosse coberto para retomar as operações de aeronaves. O navio perdeu apenas cerca de 1,5 nó em velocidade, principalmente para reduzir a força da água entrando pelo casco. Não parecia ter começado nenhum incêndio e por isso o porta-aviões continuou a lançar mais 2 ondas de aeronaves. O que não ficou imediatamente aparente foi que os tanques de combustível parcialmente blindados e seus tubos de abastecimento haviam sido rompidos pelo impacto. A gasolina de aviação se acumulava rapidamente no poço do elevador dianteiro. À medida que isso começou a evaporar, posteriormente, permeou os conveses superior e inferior do hangar, transformando efetivamente ambos em gigantescas bombas de combustível e ar. O perigo representado por isso não passou despercebido pela tripulação, pois o cheiro de gasolina evaporando é bastante óbvio. Contudo, com o navio em comissão há apenas 3 meses, a tripulação inexperiente teve dificuldades para combater eficazmente o perigo crescente. Uma tripulação experiente teria coberto a gasolina com espuma do sistema de supressão de incêndios para evitar mais evaporação. Além disso, os vapores acumulados precisavam ser ventilados para fora dos conveses do hangar, mas infelizmente, devido à sua inexperiência, a tripulação não usou a espuma de supressão de incêndios porque não havia fogo e suas tentativas de ventilar os conveses do hangar também foram relativamente mal sucedidas. Isso se deveu em parte ao seu design, pois com hangares totalmente fechados, qualquer ventilação tinha que vir de aberturas físicas no próprio hangar. Em sua defesa, eles tentaram várias coisas. Eles tentaram abrir os portões dos dutos de ventilação instalados para esse propósito, abaixaram o elevador de popa e até quebraram algumas vigias do navio, mas nada disso adiantou muito.
e foi neste ponto que o erro fatal foi cometido. O oficial-chefe de controle de danos ordenou que os sistemas de ventilação do navio fossem totalmente abertos e todas as portas e escotilhas que pudessem ser abertas fossem abertas para tentar tirar esses gases do convés do hangar. Infelizmente, isso basicamente teve o resultado do sistema de ventilação distribuir os gases uniformemente por todo o navio e, enquanto as equipes do convés do hangar haviam sido relativamente boas em manter essa área livre de faíscas e chamas, quando você está falando de um navio inteiro com muitos sistemas elétricos, motores, caldeiras, etc., inevitavelmente haverá faíscas em algum lugar do navio, e por volta das 2:30 da tarde, uma dessas faíscas coincidiu com aquela parte específica do navio estar cheia de gases de gasolina. E houve uma explosão massiva. A força disso foi tal que um oficial sobrevivente na ponte viu todo o convés de voo se erguer como uma onda, e os lados do navio explodiram em enormes bolas de fogo. Estava muito claramente condenado neste ponto. Embora os destroyers e o cruzador Haguro tenham resgatado o máximo de sobreviventes que puderam, uma segunda explosão massiva atravessou o navio cerca de 2 horas depois e ele afundaria pela popa, levando 650 de sua tripulação de 2150 consigo. Embora falhas em seu design tenham contribuído para sua queda, especialmente os poços dos elevadores de aeronaves sendo tão baixos que permitiram que combustível, gasolina e água do mar se acumulassem neles após o impacto do torpedo, o principal fator contribuinte para sua perda foi o péssimo controle de danos exibido por sua tripulação relativamente inexperiente. Isso pode ser dito porque, considerando os sistemas de controle de danos do Taihu, uma equipe experiente teria conseguido eliminar os vapores de gasolina, embora, dado o resultado da Batalha do Mar das Filipinas, isso provavelmente só adiaria o inevitável até a chegada de uma onda de Avengers ou Dauntlesses. Isso contrasta muito com o excelente treinamento e esforço das equipes de controle de danos nos porta-aviões americanos, que frequentemente conseguiram trazer seus navios para casa, apesar dos níveis horríveis de danos. O Franklin e o Bunker Hill são, obviamente, as palavras-chave para esse tipo particular de incidente, mas mesmo quando você olha para os porta-aviões que foram perdidos, como o Yorktown ou o Lexington, mesmo nesses navios, o controle de danos manteve-os flutuando por períodos consideráveis e resultou na salvação da maioria das tripulações. Finalmente, então, o Taihu e seu destino reforçam uma lição muito importante que a maioria das marinhas é forçada a aprender ou é violentamente lembrada em vários momentos de sua história, que é que você pode ter o maior, mais cruel, mais fortemente armado, mais fortemente blindado, navio mais tecnologicamente avançado, mas no final, se sua tripulação não estiver à altura, você realmente não tem nada que valha a pena chamar de máquina de combate. Portanto, sempre trate e treine bem suas tripulações. Assim, tanto a tripulação quanto o navio retornarão para casa ao final da operação. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma revisão de navio, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de marcar sua pergunta com QIA se quiser deixar uma pergunta para o Dick Seco.